Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a Vale, Klabin e Suzano, perspectivas para este ano e também sobre dividendos esperados, principalmente no caso da Vale e da Klabin, já que, no caso da Suzano, a empresa nunca foi uma boa pagadora e a empresa sempre repassa o mínimo para o acionista. Então, primeiro ponto, a China está reduzindo o consumo de aço e também poderá acontecer uma sobreoferta de minério. Então, o pessoal do BTG até destacou oferta e demanda de minério de ferro e a sobreoferta esperada a partir de 2025. Então, aconteceu um movimento parecido de 2011 até 2015 e naquele período o minério despencou. Então, se esse fato acontecer novamente, com uma grande oferta e uma demanda fraca, esse ponto poderia ser um dos catalisadores para o minério cair. Porém, preço de commodity, ninguém possui bola de cristal, então o mercado coloca as suas expectativas, mas na prática, ninguém sabe para onde irá o preço do minério ou de outra commodity. Já outro ponto, que é um fato que já está dado, segundo a própria Vale, é que irá acontecer desembolsos relevantes no curto a médio prazo, e esses desembolsos representam até 10% do valor de mercado da empresa. Então esse ponto pode comprometer o pagamento de proventos, porque sem isso a Vale poderia pagar proventos extraordinários. Então aqui a Vale destaca acordos de Brumadinho e Samarco e também despesas incorridas. Então nessa foto temos o grande consumo de caixa que a Vale terá em relação ao seu valor de mercado. Então por causa desses eventos não recorrentes, só em 2025 a Vale terá que desembolsar 3,7 bi de dólares, o que representa hoje uns 10% do valor de mercado da empresa. Já para 2026, 7% do valor do mercado, com eventos não recorrentes, e depois 4% e 3%. Então perceba um grande desembolso de cerca de 32% do seu valor do mercado apenas de 2024 até 2028. Então esse ponto também tem feito o mercado bater nas cotações. Fora isso, considerando esses grandes desembolsos para 2025, o pessoal do BTG destaca 3% de fluxo de caixa livre yield para 2025, desde que o minério fique na faixa de 95 dólares a tonelada. Porém, desconsiderando este impacto de 10% do seu valor de mercado, o fluxo de caixa livre yield seria de 13%, o que seria bom, mas também nada fora da curva, até porque uma Petrobras, uma Prio, poderá gerar 18, 20, 25% de fluxo de caixa livre yield para este ano. Então essas outras têm mais espaço para o pagamento de proventos ou recompras de ações no caso da Prio. Outro ponto aqui também contém a alavancagem esperada, medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA, o que ficará bem controlada até se o minério cair para 85 dólares por tonelada. E também o EV sobre EBITDA, até no pior cenário, ficaria abaixo do que as suas médias. Fora isso, conforme a política da Vale, eles estimam que a empresa poderá pagar cerca de 8% de yield para este ano e, entre aspas, no pior cenário, 6%. Então, no quesito proventos, eles ainda acreditam que a Vale poderá pagar um provento de razoável para bom. Outro ponto, valuation da Vale é barato o suficiente, então a empresa é uma das mais baratas do mundo em comparação com seus pares e o mercado olha muito para este indicador EV sobre EBITDA. E para quem não sabe, o EV é o valor de firma e ele é calculado através do valor de mercado da empresa em bolsa mais o endividamento líquido que a empresa possui. E o endividamento líquido é calculado através da dívida total menos o que a empresa possui no seu caixa. Já o EBITDA são os lucros antes juros, impostos, depreciação e amortização. Então, para ativos cíclicos, o mercado acaba olhando muito para este indicador. Então, aqui no caso a Vale, a empresa estaria negociada abaixo do que as suas médias e também abaixo do que os seus pares. Fora isso, comparação de dividendo mínimo, eles estimam que a Vale poderá pagar 7,5% a 8% para este ano e este patamar de dividend yield ficaria acima do que os seus pares. Então, aparentemente, no quesito preço, a empresa está mais barata frente aos seus pares e no quesito dividend yield, mesmo com esses impactos, a Vale poderá pagar um provento um pouco melhor. Outro ponto, o pessoal fica tão vidrado em ruídos e eu sempre cito foco no que realmente importa e aqui no caso é o preço do minério, até porque esse ponto representa mais de 80% da receita da empresa. Então perceba uma grande correlação, valor de mercado em dólar, em azul, e o preço do minério em preto. Então, minério despencou de 2011 até 2015 e 2016,
Consequentemente, o resultado afundou, o provento caiu, a dívida cresceu, então é natural o mercado bater forte na cotação. E depois tivemos um bom ciclo do minério de 2015 até 2021, e nesse período a Vale multiplicou em várias vezes o capital investido, fora que a empresa pagou grandes proventos. E agora o minério caiu mais de 50% desde esses picos, consequentemente, resultado caiu, provento caiu e o mercado também bateu na cotação. Além disso, a Vale foi um excelente investimento, isso para quem teve visão de longo prazo, porque a empresa entregou 26.000% desde o plano real, o que nos dá 20% ao ano na média desde julho de 94. Porém, esse ponto não foi em linha reta. Em 98, a empresa afundou e não aparece aqui. Depois também caiu em 2000 para 2002. Depois explodiu de 2002 até 2008, naquele boom de commodities. Depois, de 2011 até 2016, a Vale caiu uns 80% para 90%. Recentemente explodiu e agora a empresa caiu uns 50% na cotação. Então, em ativos cíclicos, tem que ter paciência, visão de longo prazo, tem que ter estômago, porque essas quedas acentuadas e prolongadas poderão acontecer. Então, se você não está preparado para isso, não adianta ter este tipo de empresa na sua carteira. Outro ponto, vimos em uma foto passada que o minério explodiu após 2019 e 2020. Então, naquele período, o resultado subiu muito e a Vale pagou proventos bem elevados. E agora que o minério está caindo e o resultado também, consequentemente, o dividendo por ação também tem caído. Já outro detalhe, no site Investidor 10 possui o histórico de proventos da empresa, então perceba que sempre acontece uma DataCom para março e agosto e também algum provento para novembro ou dezembro de cada ano. E em geral, o provento para novembro ou dezembro era um dividendo grande e um JCP pequeno. Porém, como a Vale reduziu o resultado, tem vários desembolsos substanciais no curto prazo, então a empresa só tem pago seu provento semestral para março e agosto e um pequeno JCP para dezembro. Então, aparentemente, o mercado acredita que o provento da empresa cairá para 7 a 8% neste ano. Outro ponto, olhando aqui para o médio prazo, já tem vídeo sobre isso e eu vou comentar aqui rapidamente. A própria empresa projeta que a sua produção poderá crescer ano após ano até 2030, então a Vale poderá aumentar o seu tamanho em cerca de 10%. E a parte boa é que a empresa pretende melhorar a qualidade do minério com um teor de ferro maior. Então esse ponto pode acarretar em um preço de venda um pouco maior, então a empresa cresceria tanto no volume vendido e também teria um pequeno ganho por causa de uma qualidade melhor do minério. Além disso, outro fato crucial é que a empresa não tem controle sobre o preço da commodity, porém eles podem tentar focar em reduzirem custos. E esse fato está acontecendo e a Vale está entre as empresas mais eficientes com um custo baixo por tonelada. E a própria empresa projeta que o custo por tonelada poderá cair para 2025, 2026 e também nos próximos anos. Então, se for o caso, com custos caindo e preços do minério permanecendo em um bom patamar, a Vale poderia reportar bons resultados e poderiam manter esses bons pagamentos. Daí, sobre alguns pontos, no quesito preço, aparentemente a Vale permanece barata, tanto em relação à sua média e também em relação aos seus pares. Segundo ponto, a empresa pretende crescer um pouco, olhando para o médio prazo, pretende melhorar a qualidade do minério e também reduzirem custos por tonelada. Então, são pontos bem interessantes. Terceiro ponto, a dívida permanece controlada, então este é outro fator fundamental que você tem que ficar no radar. E o quarto ponto, a empresa deve pagar provento sim, de 6 a 8%, que é o esperado para este e o próximo ano, porém não é aquele grande dividendo, até porque o pessoal olha, tem a Vale e a Petro, então a Petrobras poderá pagar de 12 a 15%, então algumas pessoas podem acabar optando pela Petro, que no curto prazo poderá pagar proventos bem melhores. Então tem aquele efeito comparativo que o mercado olha para várias empresas, algumas que não têm esses grandes desembolsos no curto prazo, então podem optar por outras empresas porque não querem ficar recebendo, entre aspas, um dividendo moderado para baixo no curto prazo. Mas tem aquela variável, vai que o minério explode e a empresa entrega bons balanços e o provento também acaba subindo. Então o caso da Vale é aquele caso clássico para quem tem visão de médio a longo prazo. Então se você está olhando só o curto prazo e quer chutar o que vai acontecer, tenha muita cautela e olhe para outros papéis mais previsíveis. E agora, bora comentar um pouco sobre a Klabin e a Suzano.
E essa foto mostra o preço da celulose em reais e também em dólar. Então, como tem acontecido, a depreciação da nossa moeda, mesmo sem estar acontecendo uma grande elevação no preço da celulose em dólar, o preço da celulose em reais acaba crescendo. Então, em reais, os balanços das empresas de celulose têm crescido no médio a longo prazo. Fora isso, olhando aqui para o caso da Suzano, a empresa é a top 1 do mundo em celulose e a empresa possui o menor custo de produção do mundo por tonelada. Então perceba que o custo de produção por tonelada tem caído e a perspectiva é de mais quedas para 2025 e 2026. Então esse ponto poderá acarretar em uma forte geração de caixa livre frente a quanto a empresa é avaliada na bolsa. Outro ponto aqui mostra o indicador EV sobre EBITDA projetado, que seria de 4,8 na Suzano para este ano, e a empresa ficaria mais barata versus a Klabin com 6,4, e também na parte de celulose, a Suzano seria a empresa mais barata do mundo. Então no Brasil você possui a top 1 do mundo em celulose, com custo de produção o menor do mundo, com margens boas, com diferenciais competitivos, com a produtividade florestal a melhor do mundo, e a empresa segue cotada mais barata frente aos seus pares. Então tantas pessoas queriam isso e o pessoal não aproveita diversas empresas nessa situação da bolsa brasileira. Porém, tem um defeito na Suzano, é que a empresa sempre repassa um mínimo de proventos para o acionista, então ou eles pagam 25% do lucro em proventos ou 10% da geração de caixa. Então por isso que a Suzano paga um provento muito baixo para o acionista. Porém, no longo prazo, a empresa entregou uma das melhores performances para o acionista. E agora sobre a Klabin, a empresa destacou com muita frequência que eles estão focando na sua desalavancagem. Então poderá acontecer um pico de alavancagem de 3,9 para 2024 e que para 2025 e 2026 a alavancagem da Klabin poderá cair. Então por isso que a Klabin tem feito algumas parcerias para monetizarem algumas terras e florestas, e também a empresa disse que irá reduzir o payout para 10 a 20% do EBITDA ajustado. Então esses pontos podem acarretar na redução do endividamento neste e no próximo ano. Consequentemente, para quem não sabe, antes a Klabin pagava de 15 a 25% do EBITDA ajustado em proventos e agora a empresa irá pagar de 10 a 20%. Então esta redução no payout acarretará na queda do provento por ação. Então se a empresa pagar 20% do EBITDA em proventos, iremos ter 28 centavos por ação para a Klabin 4, o que nos dá 6,4% de yield. Porém, se o payout for de 10 ou 15%, o dividend yield cairá para 3 a 5%. Então, no quesito yield esperado, a Klabin não pagará bons proventos no curto prazo, exceto se a empresa ficar em preços atrativos e o balanço permanecer crescendo. Então, neste cenário, o dividend yield produzido poderá ser maior desde que você pague um bom preço. E também a Klabin possui uma boa frequência, data como para fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro. Então em breve o balanço será reportado e junto terá um anúncio de proventos com o pagamento ainda para fevereiro deste ano. Então em breve a empresa começará com seus pagamentos trimestrais, porém a perspectiva é de um baixo provento de 5 a 6% para este ano, e no cenário pessimista de 3 a 4%. Então, pessoal, eu destaquei sobre alguns dados da Klabin, Suzano e Vale. Comenta sobre quais das três vocês investem e também comentem dúvidas e sugestões. Se inscreva no canal, deixe gostei no vídeo e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 550 vídeos e você assiste diretamente aqui no YouTube, fora planilhas, Telegram, meus aportes, minha carteira aberta, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar a partir de membros e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também tem muitos seguidores migrando para o BTG através do parceiro do canal e conseguindo bons benefícios na corretora, conta corrente, tem um cartão Black do BTG. Aí caso você possa ter interesse em tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço!